Fala empresária, seja bem-vinda ao nosso espaço de troca, de inspiração e, acima de tudo, de empreendedorismo real. Nessa série de episódios, nós iremos receber aqui empresárias maravilhosas em diferentes momentos de jornada empresarial para dividir com a gente os desafios, as conquistas, o quão desafiador é viver o empreendedorismo no dia a dia. É a realidade. Vamos falar de bastidor real de empresas de sucesso. Bora? Eu voltei, o Vitor já sabe, né? Clica aqui. A gente vai ensinar, você vai fazer faculdade. Hoje nós estamos recebendo aqui Nara Amaral, que é chefe, fundadora do De Janela, um restaurante super badalado aqui em Salvador. E a Edicreuza Oliveira, nutricionista materno-infantil. Ambas eu tenho o prazer de ter dentro da Firmare, de conhecer a fundo o negócio das duas, e é um prazer receber vocês aqui. Não, eu já Nara, quer começar? Já apresentou tão bem que você falou. Arroba de janela, né, Nara? Arroba de janela, _ gastronomia, chefe Nara Amaral, e quiçá já tá vindo aí uma casa nova, né? Amém. Também apresentou tão bem, mas queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você, que a gente tenha um bate-papo muito legal e rico. Né? Amém. Eu vou começar com uma pergunta já para a gente aquecer, né? A ideia aqui é falar sobre empreendedorismo e o papel da mulher, que a gente sabe o quão desafiador realmente é, as diferenças que a gente encontra dentro do mercado quando a gente fala de empreendedorismo feminino, né? Então, para as duas, essa pergunta: em que momento da vida vocês entenderam que gostariam de empreender? Né? Então, durante a trajetória de vocês, em que momento foi um estralo? Foi algo que veio desde criança? Me contem um pouquinho como foi essa decisão de empreender. Vocês escolheram empreender ou o empreendedorismo escolheram vocês? Quer começar, Kel? Sim. É interessante, né? Porque na carreira de nutrição, a gente busca inicialmente o tradicional, né? Então, a gente vai trabalhar com a nutrição clínica hospitalar, com a nutrição clínica de produção. E eu acho que o empreendedorismo me encontrou, né? Então, durante o processo, né, profissional, que são 18 anos, né, atuando enquanto nutricionista, chega um momento que você busca algo a mais, né? Então, você quer fazer o seu trabalho de uma forma mais com a sua cara, né? Então, eu acho que o empreendedorismo, ele vem a partir desse momento de um incômodo do que você está fazendo, que é muito mais do mesmo, e a partir do momento você desperta um desejo de falar, eu quero algo com a minha cara, eu quero colocar no meu projeto de vida, né, algo que seja meu, que tenha os meus propósitos, que tenha os meus objetivos. E eu acho que esse empreendedorismo, ele surge com essa vontade, né, e que é um desafio diário, né, é algo que a gente vai construindo e conhecendo. Eu acho que a gente não tem na formação o empreendedorismo, né, algo que a gente vem descobrindo ao longo do dia, né, ao longo da nossa trajetória. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele me encontrou e me despertou coisas boas. Que legal. E não tem informação e não tem nenhum tipo de formação, né? Você olha até quem faz administração. Muitas vezes a pessoa tem ali a base do que é administrar um negócio, mas não tem a realidade do dia a dia do empreendedor. Nossa, é muito diferente. Não é? E você, Nara? Conta pra mim. É diferente de que eu sou... Eu é mais a parte lúdica, porque assim, eu não escolhi, né? Eu sou administradora de empresa, mas eu queria administrar empresas dos outros. Né? Eu sonhava ser administradora hospitalar, inclusive. E na época que eu fiz a faculdade, não tinha mais esse curso, era generalizado. E aí eu fui empurrada, mesmo assim, para o mar. Ao longo, né, do que eu empreendo, ao longo da minha vida como empreendedora, é uma onda que eu pulo, porque assim, cada hora é uma novidade diferente. Né? Só que pela sua pergunta, eu consigo lembrar uma situação, que quando eu era criança, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, meu pai perguntou para mim, uma das poucas lembranças que eu tenho da infância, o que é que eu queria ser quando eu crescesse. Aí eu falei que eu queria ser dona, que nem Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, aquela ideia de dona de alguma coisa. A Dona Benta era dona, que mandava em tia, que mandava narizinho pra dentro, assim, eu queria ser dona. Isso eu tinha 4, 5 anos de idade, nem imaginava, né? E hoje eu vivo essa luta, porque é uma luta e é diária. Eu brinco que meus telefones é uma montanha-russa.
Às vezes eu acordo de manhã assim com... ontem eu acordei com o joelho no chão chorando. Mas de tarde eu tava tipo, ai, aconteceu isso, não sei o que. Então assim, pra mim, empreender já é muito difícil. Empreender como mulher é o dobro de difícil, porque às vezes a gente não é acreditado, né, no lugar que a gente está, e a gente tem que o tempo todo lutar contra essa onda, né, pular ondas e tal. É por isso que eu vou entrar pra natação. Uma boa ideia. Aí você vê a Nara do ramo alimentício, né? Sim. Que eu já na saúde, algo que é completamente diferente, mas que quando você olha para ver os desafios, em termos de empreendedorismo, é o mesmo. A questão de se movimentar, de estar buscando inovação, de o que eu faço para atender melhor meus clientes, o que eu faço para atender melhor meus pacientes, como eu construo, né, uma esteira de produtos que faça sentido, como que eu aumento a minha margem. Parceiros, né, que nem a Firmari, para poder ajudar a gente. E temos algo em comum, né? Trabalhamos com alimentos. Com alimentos. Por isso que a gente está aqui junto. Maravilhosas. Cada uma na sua área, falando sobre a importância de comer bem. Exatamente. Eu engordo e ela cuida. E é isso mesmo. E a Kel, né, ela tem um trabalho, como eu estava comentando com a Nara um pouco mais cedo, muito interessante com crianças TEA e TDAH, né, que assim é uma das coisas que me encanta no seu trabalho. Eu sei que você atua com o público materno e infantil, mas a gente sabe os desafios dessa família que possuem crianças neurodivergentes e o quão importante é a sua atuação nesse, né, o papel com o tratamento dessas crianças. Como você chegou até a decisão dentro da nutrição de escolher essa especialização, Kel? Olha, Mari, é algo que foi construído, tá? Eu tenho, como eu falei anteriormente, 18 anos de formado. Eu sempre tive um interesse e algo me movia para a criança, para o infantil, né? Então, o cuidar sempre foi algo que me motiva, né? O que me move. E aí, na nutrição, cuidar de gestantes, crianças e adolescentes sempre foi o meu propósito, né? É algo que eu gosto de fazer. O autismo e o TDAH, ele surge a partir de uma demanda de mercado, tá? Então, é uma demanda de mercado onde no nosso dia a dia, quando a gente vai encontrando, né, os pacientes no nosso consultório, começa a surgir a demanda de mercado. E aí a gente estava no momento em que era algo novo e não tinha muitas nutricionistas focadas na área. Então vem esse insight, né? Olha, é algo que está... infelizmente, é algo que vem pela demanda do mercado e você já tem uma afinidade. Então, o que é que a gente precisa? Se especializar. Então, foi uma busca, né? E está sendo uma busca, porque a gente nunca para de estudar. Então, o conhecimento, ele está sempre aí. E o autismo e o TDAH, ele chega batendo na porta do meu consultório, dizendo, olha, os pacientes estão chegando, tem uma clientela aí, né? Muito promissora e precisa de alguém para cuidar deles. E aí, quando une o útil e o agradável, né, a gente fica aí com esse propósito e algo que me move realmente diariamente é esse público que é muito desafiador. Porque quando você trabalha com alimentação, você está você está mobilizando toda uma família, porque a alimentação está ali, né? Está ali no dia a dia, é algo da rotina. Então, uma criança que não come, isso traz uma aflição muito grande para as famílias, né? E aí você, nesse papel de poder transformar essa família, de cuidar dessa família, é algo que não tem preço, né? Assim, a gente tem todo um trabalho voltado para isso, mas quando você percebe que você conseguiu atingir o seu objetivo ali, que a família começou a ter paz na hora das refeições, isso motiva a gente cada vez mais. Você acha que a maternidade fez aflorar ainda mais esse cuidado, que eu digo assim, porque eu vejo que quando você lida com esse público, que é tão específico, você precisa ter, se nós mães precisamos ter paciência, você precisa ter redobrada. Né? Então, eu entendo que lidar com um público que precisa de mais carinho, de mais paciência, de mais cuidado, você acha que a maternidade te ajudou a ter esse olhar um pouco mais sensível? Com certeza. A maternidade, na verdade, eu sempre quis maternar. Foi sempre um desejo meu. Então, isso já está ali dentro, né? Talvez já nasci com esse desejo. Quando meu filho veio, né? Quando vai fazer 9 anos agora, o que é que modificou? Talvez um olhar mais sensível em relação a
aos desafios que a família tem em casa, porque é muito fácil a gente falar, né, como tem que fazer. Mas quando a gente está no papel, a Quando gente vive, consegue né? visualizar melhor, né? As orientações, a gente consegue mais, como eu posso explicar? Entender quais são os Uhum. desafios da família. Então, eu acho que a maternidade, ela traz essa sensibilidade maior quando a gente está trabalhando com a nutrição materna e infantil. Com certeza. Uhum. Obrigada, Kel. E é tocante ver, né? No final a gente deixa seu arroba aí, mas o trabalho que ela faz é muito bonito. E o cuidado é algo que a gente vê na sua rotina, tá presente em você, né? Então é algo muito bonito de se ver. Nara, me conta um pouquinho. Quando a gente começou o trabalho juntas, né? Eu falei assim, Nara, eu que tive cafeteria, né? Estive no ramo alimentício e sei dos desafios que é aí falando um pouquinho de gestão de pessoas, gestão de margem, fluxo de fornecedor, que a gente está falando que são muitos insumos dentro de um restaurante, né? Você falou que entende que desde pequena você tinha um desejo de dona, Uhum. né? Interno, bem lá no fundo. Mas o de janela, ele nasce em que momento? Na verdade, o de janela não era com uma ideia de empreender, era com uma ideia de suprir, né? Porque assim, eu trabalhava fora, né? Meu ex-marido, que é meu sócio, também trabalhava fora. E só que tipo assim, minha vida sempre foi, você me conheceu pessoalmente, né, no meu dia a dia, uma festa. Assim, então eu sou cercada de pessoas que querem celebrar comigo o tempo todo, querem curtir porque eu tenho esse jeito animado, porque não sei o que seja lá o que seja, mas que dizem, você, sua energia, blá, blá, blá. E eu recebia muita gente em casa, né? E aí fazia comidinhas, e o pessoal levava as bebidinhas, a gente passava final de semana, eu tinha uma turma de amigos muito grande, que a gente sempre se encontrava, e surgiu o desejo de fazer por necessidade até financeira, porque a gente trabalhava, mas assim, podia ter uma a mais. E aí eu tive a ideia de pegar um valor na época que eu recebi da herança do meu pai e investir num pequeno negócio, um ovo de negócio. Pra você ter uma ideia? Eu queria na época servir o quê? Calabresa frita, peixinho frito, tudo que eu gostava de um botequinho, de um barzinho, para minhas pessoas, uma cerveja gelada para minhas pessoas, e aí fazer uma renda a mais para a família, né? Nunca antes passou na minha cabeça que seria o que é hoje, né? E tudo foi assim muito de história. O nome tem história, né? O processo tem história. Então, o nome nasceu porque os meus amigos lá em casa pulavam a janela para entrar em casa. Então, assim, boteco de janela. Depois disso, eu fui mudando o cardápio porque eu gostava de servir o que eu gostava de comer. E não que as pessoas gostavam de comprar. Então, assim, tudo muito de oba-oba, né? Tudo muito de brincadeira. Eu até, toda vez que eu dou entrevista, eu falo o seguinte, é que eu tenho até uma trilha sonora, que é aquela música, tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo, né? E aí terminou o quê? Logo no primeiro ano a gente participou de concursos de gastronomia, né? E eu nem gosto de me colocar desse jeito, mas eu percebo que em alguns momentos sou muito competitiva e eu queria ganhei alguns, né? E aí o de janela foi se sobressaindo pela comida. E a comida era eu, né? Porque assim, no meu casamento, na época, meu ex-marido não sabia fritar um ovo. Né? E teve que também se reinventar para poder ajudar de outra forma. Mas a comida era a minha cara, era a minha mão. Então, isso foi crescendo. Mas eu passei 3 anos ainda trabalhando fora, abrindo de janela à noite. Então, eu que chegava para comprar de manhã cedo, eu que chegava para fazer a comida à noite, eu já ia atender, eu ia lavar prato. Tipo assim, começou tudo assim. Éramos 3 pessoas. Um menino que começou como garçom, que foi o ajudante de pedreiro da pequena obra que a gente abriu, né? Um buraquinho que era a porta. Não sabia ler, mas sabia muito bem de conta. Eu, né, fazendo todo o processo e meu sócio servindo, entendeu? Então, assim, foi uma coisa assim muito escrita dentro de história. Então, eu que acredito, eu acho que estava realmente escrito. Eu não escolhi isso, né? Hoje em dia eu me percebo como gestora que eu adoro sentar numa mesa e fazer planilha, adoro fazer planilha, ver aquilo dar certo, botar a forma, não sei o quê, botar um númerozinho ali, virar. Eu acho massa, só que eu não tenho mais tempo para isso. Porque daí, então, eu descobri que apesar de formar de administração e ser gestora do meu negócio, eu sou muito mais cara.
Então, você mesmo percebe que... Pessoa, Pois né? gente, eu fiz uma vez, eu preenchi uma vez uma ficha dessas que a gente preenche pra saber qual é o seu... Como é que se diz? Teste vocacional, né? Gente, eu fiz um teste vocacional. E o resultado foi que eu era comercial. Eu fiz, oi! Gente, eu detesto É negócio vender. de gente. Eu detesto adular. Gente, assim, ai, compra isso. Eu detesto. Eu quero que a pessoa olhe e compre ou não, entendeu? E aí, nessa época deu, e, tipo assim, eu não imaginava. E hoje eu me reconheço assim. Hoje eu sou muito mais comercial do que administrativa, entendeu? Às vezes, quando eu não vou no Janela, o pessoal fala, não vou porque você não tá. Olha que loucura. Como é que você vende se a pessoa não vai porque você não tá? E você nem tá lá, tá viajando, tá isso, tá aquilo. Então, hoje eu me descobri que, né, que eu sou uma gestora com potencial muito grande no lado comercial. Por isso que eu chamei a Firmari. Apoiar, né? Apoiar, porque nesses desafios, a parte administrativa, porque assim, eu não consigo mais, eu não tenho mais braços para fazer, e a gente, nesse momento, a gente precisa mais de pessoas, né, que acreditem na história, como você fez, Mari. Sou muito grata por isso, inclusive, que acreditem na história da gente, no processo da gente, independente de ser mulher ou não, no negócio da gente, né, e o de Janela, ele tem uma história muito legal, tanto na cidade quanto no bairro da Saúde, né. São quantos anos, Nara? Vai fazer 13 anos agora em junho. Hoje é sexta 13, né? Aí nem sei se vai sair na sexta, mas hoje é sexta 13. E vai fazer 13 anos agora, em junho, no dia 13 de junho. Olha só, que coincidência. Pois é. Tava escrito. Tava muito escrito. E nesses 13 anos, Nara, qual foi, assim, é muito tempo, né? Pra você lembrar de mas um desafio que tenha te marcado, assim, profundamente nessa trajetória. Mulher, foi a virada de chave da gente com a pandemia. Porque, assim, às vezes até me incomodava de falar para as pessoas, e até hoje me incomoda muito, que infelizmente a pandemia, quando ela terminou, não é quando ela aconteceu, porque inclusive eu tive Covid e fui internada. Quando ela terminou, foi uma ferramenta boa para mim. Eu chamo de ferramenta até pra gente, né, nem repetir o nome. Nessa virada, porque assim, foi quando o de Janela começou a ser conhecido, era 2019, o verão de 2019. Teve uma galera de fora que conheceu o de Janela, começou a divulgar, e tipo assim, chegava a gente, saia pelo ladrão, não tinha como atender, filas de espera. Aí vem a pandemia, faz aquele corte tremendo, né? Fiquei 7 meses fechada, tive que me reinventar total, fui vender comida congelada, fui inventar ideias para poder viver, né, conviver com outras pessoas do ramo. E aí, quando eu voltei, o de Janela era um dos poucos restaurantes que era uma comida rebuscada, que era uma comida afetiva, era uma comida querida e que era ao ar livre. Então, assim, foi um desafio tremendo, porque eu imaginei, não vamos voltar. Eu voltei a vender marmita, como eu já fiz antigamente. Mas a gente voltou num boom danado, que aí, né, foi o que continuou a história, mas trouxe para esse ápice que existe hoje, do de Janela ser mais conhecido, eu acho, inclusive, fora de Salvador, Rio, São Paulo. Porque aí dava para chegar e sentar na rua, né? Exatamente, não tinha um risco, entendeu? Para mim, foi dos anos todos, dos 13 anos, foi o maior desafio, sem sombra de dúvida. Que legal. E você, Keu, dentro da nutrição, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Pode ser um desafio tanto em empresa que você está atuando, ou um desafio interno também, né? De decisão, algo muito que você tenha olhado e falado assim, nossa, ufa, passou. Sabe quando a gente respira e fala, obrigada, Senhor, foi. Mari, desafio, vocês sabem que eu passei por um processo de saúde com meu filho, né? E a gente precisou se afastar 6 meses, né? Para sair da profissão e cuidar da criança. Então, naquele momento eu estava bem, né? Então eu era professora universitária, eu estava atendendo em clínica, então eu estava com meus horários bem completos, bem organizados, minha rotina bem organizada. E aí você precisa tomar uma decisão, né? Obviamente que você vai precisar, não tem escolha, né? Então eu saí daqui, pedi demissão, né? Da universidade que eu estava dando aula e fui morar 6 meses em São Paulo, sem nenhuma renda, né? Então, talvez não era... Minha renda caiu, tipo, para 20%, né? Do total, 20%, porque eu contratei uma nutricionista para ficar atendendo meus pacientes, mas era só um valor específico, né? Só para não deixar desassistido, né? Desassistido, porque eu era pessoa jurídica, né? Então, tive que fazer um contrato para prestar serviço à clínica que eu trabalho atualmente. E ali foi um desafio, né? Porque você afasta-se 6 meses,
né? Você tem que estar focada ali no tratamento do seu filho. E quando você volta, você precisa se reinventar, né? E foi muito interessante porque nesse período surgiram coisas da nutrição para eu fazer no leito do hospital, né? Então eu passei 2 meses e meio internada em um leito de hospital com meu filho. E naquele momento surgiram, escreva um capítulo de um livro para falar sobre autismo, né? Olha Deus. E aí, naquele momento, eu Abisca- falei, eu vou precisar acalmar meu coração. O momento agora não é um momento de trabalho ativo, vai ser um trabalho mais intelectual. E eu passei esse período, escrevi 2 capítulos de livro, que vão ser publicados em breve, né? E eu falei, Deus está no comando, né? Então, foi um desafio, porque você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que é que vai acontecer posteriormente. E quando eu retorno, a nutrição novamente me abraça e me traz coisas maravilhosas que eu nem imaginava, né? E uma delas foi encontrar a Firmari, né? Que trouxe realmente um olhar de gestora, né? Como dona do meu negócio. Então, com certeza, né? A gente tem que entender que coisas acontecem muitas vezes para a gente dar um passo à frente, né? E acreditar que vem coisas melhores, né? É mudança de propósito. mindset, né? Porque nós, mulheres principalmente, eu falo muito isso, eu não sou feminista no sentido de gritar por nós, né? Eu sou mais contida nesse sentido, mas eu vivo a realidade da mulher que empreende. Eu vivi a realidade de uma mãe voltando né, para o trabalho depois de meses de afastamento pela licença maternidade. E não tem como falar que é igual. Não é igual, é diferente. O que a gente vive é diferente. Os desafios que a gente enfrenta são diferentes, né? E o quanto isso nos impulsiona. Então, em muitos momentos, nós fomos ensinadas a esperar as coisas acontecerem, a deixar fluir. E quando a gente pega as rédeas, pesa. Sim. Mas se a gente não pegar as rédeas, as coisas não vão para onde a gente quer ir. Né? Então a gente olha e fala, eu quero ser mãe, mas eu quero ser uma ótima profissional. Eu quero ser mãe, mas eu quero ser empresária. Eu quero crescer, eu quero ganhar mais. Eu quero viajar, quero gastar o meu dinheiro como eu quiser gastar. Quero ser uma ótima esposa. Exato, exato. Né? Quero usar minha bolsa de grife, minha roupa. Quando a gente escolhe isso, bancar isso, é difícil. O desafio é bem maior. É muito mais difícil. Né? E a gente fala sempre que quando você empreende, às vezes a pessoa de fora tá falando, lá, tá ótimo, e lá dentro você tá, né, cabelo pra cima cozinhando, né, Nara? Indo pra Quem cozinha vê quando... feed, minha filha, não vê choro. Quem vê feed não vê choro. Indo pra cozinha quando o funcionário falta, Pois não é? Exatamente. Mas nesse momento todo, até seguindo a linha, já vou mudar já um pouquinho o raciocínio, mas só pra gente encerrar isso. Com todos esses desafios, pergunta para as duas. Teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Pergunta. Essa é a hora do tiro. Olha, teve. Claro, né? Teve. E por N situações. Não é desistir de empreender. É desistir de lutar. Porque, assim, eu né, no âmbito do meu trabalho, a gente lida o tempo todo com muita situação. É com público interno, né? É com fornecedores, é com público externo. Hoje em dia, tem uma coisa que, se você não tomar cuidado, te impulsiona a desistir a qualquer momento, que é a rede social. Que é uma coisa que é muito positiva pra gente, mas às vezes é muito negativa. Sim. É você fazer um trabalho tremendo, aí aquela pessoa que tá de fora não entende, aí chega pra você com crítica, reclamação, e tipo, não sabe o que é que você tá vendo. Eu passei muito isso, e às vezes dá vontade assim, sabe de uma? Primeiro dá vontade de sabe, chutar o balde, dá vontade de mandar tomar naquele lugar, né? Marília sabe que eu sou estourada, eu sou Ares com Ares, eu sou, né, a boca do quartinho. Quantas vezes não deu vontade de desistir? Mais de uma. Antigamente, no meio do caminho, recentemente, entendeu? Porque assim, você vai dizer, sabe de uma coisa? Eu vou abrir uma barraca de praia, numa praia deserta, né? E vender só para os nativos, que nem tem. E tipo assim, ficar na boa, ficar calma, porque é um desafio constante. Só que você para e percebe o seguinte, né? Falando por mim. Velho, eu demorei tanto para chegar até aqui. Nessa hora é a parte que me emociona, a gente combinou. Foram tantas histórias, foi tanta luta. Vai desistir como, sua louca?
Não tem como desistir. Não tem como, porque não é só sobre os outros. Tem muitas pessoas que dependem de você? Tem. Mas principalmente a história que você está escrevendo e que ela tem que ter um final feliz, né? Eu quero, se um momento eu tiver que parar, que seja por escolha própria, que eu esteja decidida o que eu vou fazer, né, pra frente, e que fique feliz com isso. Fique orgulhosa de mim, né? Principalmente. Os outros vão se orgulhar, eu vou achar o máximo. Porque é muito gostoso ouvir desafios, ou ouvir elogios. E eu também não sou boa com crítica, então eu gosto de ouvir elogio mesmo. Mas principalmente que eu me orgulho de mim, né? Então a palavra desistir tá ali, pendurada no prego, e vamos manter ela lá, né? Isso mesmo. Eu não lembro de nenhum momento que eu pensei em desistir. Fina. Inclusive, algumas amigas falam pra mim assim, eu não sei como você... Ontem mesmo uma amiga minha falou assim, eu não sei como você dá conta de tanta coisa e não toma nenhum remedinho. Deve ser de Áries. Sou de Aquário. Deve ser por isso. Então, eu não lembro, né, assim, desse desejo de desistir. Agora, eu gosto muito de desafios, né? Então, quando eu vejo que tem alguma coisa que não tá indo bem, eu falo, eu preciso mudar. E eu gosto também de ter pausas. Então, tem algum momento que eu preciso parar, me reorganizar e pensar, né, em qual rota eu vou seguir, né? Mas desistir não. É como Nara bem colocou, é sobre a gente e sobre tantas outras pessoas, né? E quando a gente tem um filho, na minha situação, não existe essa opção, né? A gente está sempre querendo continuar. Independente se é a trancos e a alavancos, a gente vai tentando ali e acho que o caminho é sempre continuar. Eu já quero essa consultoria, dessa coisa de parar pra pensar e decidir. Como faz Pois isso? Eu quero aprender, viu? Bote aí na sua pauta. Mas a gente ri, mas essa parte de autoconhecimento, faz um tempo, né? Um pouquinho mais de um ano, eu tava conversando inclusive com a minha mãe sobre isso. Há um pouco mais de um ano eu comecei a fazer práticas de meditação. Eu sempre gostei bastante, mas eu tinha deixado de lado. E aí é uma meditação já antes de dormir. Então já é deitada na cama, eu faço um mindfulness, de visualização, Sim. né? Então, eu fecho os olhos, eu penso em aonde eu quero estar, eu foco na minha respiração, eu agradeço pelo meu dia. E isso passou até durante o dia, nos meus momentos de estresse, de pico, que acontece. Sim. Eu paro, respiro, concentro na minha respiração e aí coloco a cabeça no lugar, porque senão é facinho de sair da caixinha. Fácil. É uma linha tênue entre a lucidez e a loucura. Ontem eu fazendo unha e a mocinha tava lá fazendo e eu atendi um, atendi outro. Eu acho que eu atendi uns 5 clientes diferentes com ela. Ela olhou e falou assim, mas o que você faz exatamente? O que você toma? Não tomo nada, porque são muitos assuntos, né? Você lida com empreendedorismo, é a casa, é o cliente, é seu paciente, é seu filho, né? Então, assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. A linha é tênue. E o homem não sabe como é que a gente consegue fazer isso, né? Porque o homem geralmente tem um Ele foco não só, consegue. né? Exatamente. Eu vi uma reportagem na Semana de Dia das Mulheres agora, acho que foi na TV Bahia. Uma propaganda. Que falava assim, quando você chega em casa, o que você faz? Vocês viram? Foi da Prefeitura de Salvador. Foi isso. O que você faz quando você chega em casa? Gente, merchan, viu? Já viu, né? TV Bahia, Prefeitura, patrocínio. O que você faz, o homem, quando chega em casa depois do trabalho? Eu tomo um banho, janto TV. e assisto. Exatamente. E as mulheres, o que você faz quando chega em casa do trabalho? Vou limpar a casa, vou arrumar a janta, vou cuidar da criança. Vou botar a toalha no box, né? Porque o cara tá tomando banho. E no tempo livre, você faz o quê? Tem essa pergunta. Que tempo livre? Nada. Não, o rapaz, ele fala, nada. Se é tempo livre, é pra fazer nada. Gente. E a gente, que tempo livre. Que momento. Mas a gente já caminhando pro encerramento aqui dessa conversa deliciosa. Vamos esticar, né? Ficar mais 2 horinhas que vai de boa, né?
O que vocês olhando para essa trajetória que vocês tiveram, tão bonita, cada uma dentro do seu negócio, que ainda estão construindo, né? Porque tem muito tempo ainda pela frente. O que vocês gostariam de ter aprendido lá atrás? Sabe, algo que você fala assim, poxa, se a Keu de 15 anos atrás soubesse disso, se a Nara de 12 anos atrás, lá no comecinho do restaurante, soubesse disso, teria feito diferente? Ou o que vocês diriam para essa mulher que era uma menina de anos atrás? No meu caso, eu penso muito nisso, que assim, eu passei por algumas empresas, né, trabalhei em outro país e tal, e eu me encontrei muito nesse lugar que eu tô hoje. Então, assim, o que eu diria para essa mulher lá de trás é que eu usaria esse dom que eu não sabia que tinha, né, que é cozinhar, não sabia que tinha para empreender, porque eu sempre fiz. Desde os 11 anos de idade que eu já cozinhava para meu pai, porque eu achava o máximo meu pai elogiar minha comida, né? Ele dizia para mim, minha filha, sua comida é uma delícia, mas você gasta muito. Então, assim, eu já faria um desenho da minha vida nesse sentido. Eu não ia perder meu tempo. Eu tentei faculdade de turismo, não me encontrei, porque na época o turismo não era... Aqui em Salvador já não era reconhecido, tinha que ser turismólogo, blá, blá, blá. Ia virar guia turístico e tal, não me reconheci. Aí fui para administração, que eu queria uma coisa, aí terminou virando outra, que era... Eu trabalhei anos na área de saúde, né, na parte administrativa. Então, assim, era para ser administração hospitalar. Como não tinha, aí eu segui mesmo na administração, sem saber onde é que ia dar, né? Então, assim, se eu tivesse sabido que eu... conseguiria estar nesse lugar que eu estou hoje, né? Que eu tenho um nome, sou respeitada pelo trabalho que eu faço hoje, eu teria começado a fazer esse trabalho nessa linha há muito mais tempo. Porque hoje é tanta coisa para fazer e, tipo assim, eu já tô bem mais velha do que antes, né? 12 anos fazem diferença. Então, eu poderia aproveitar muito mais, tipo assim, sem sentir dor na perna, dor na coluna. Né? E assim, eu queria estar mais jovem para estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, ter mais saúde, mais braços, mais energia para estar fazendo tudo que aparece para fazer e às vezes eu não consigo, né? Por conta que a gente vai também cansando e tal. Eu começaria mais cedo. A dica prática da Nara é: acredite no teste vocacional. Exatamente. Acredite no teste vocacional. Existe teste vocacional. Existe. Bom, inclusive eu quero fazer outro e acreditem no teste vocacional, porque ele diz a verdade. E você? Eu não lembro de ter feito o teste vocacional, tá vendo nada? Nem precisou também, né, meu amor? Já se achou, tá vendo? Já se achou rápido. Eu acredito que eu vou também na mesma linha de Nara. Eu acho que eu poderia acreditar mais nesse meu potencial empreendedor. Com certeza, né? Então, são 18 anos de formação e isso foi despertar recente, né? Então, talvez se eu tivesse despertado esse desejo e ter esse olhar, né, das minhas potencialidades nessa área de gestão, né, e ter buscado ajuda antes, eu acredito que eu teria uma história um pouco diferente do ponto de vista de resultados, né? Eu acho que eu estaria em um posicionamento melhor, né? Porque a nutrição é algo que vem em ascensão, né? A nutrição, no momento, é uma profissão em ascensão, né? Todo mundo quer entender um pouquinho de nutrição, né? E a alimentação hoje é algo essencial do ponto de vista mesmo de saúde, né? Então, se eu tivesse pensado um pouco antes, no período já pós-formado, tivesse essa trajetória mais delimitada, né? Eu acredito que eu poderia ter alcançado resultados mais rápido. Com certeza. E é um movimento que hoje acontece muito, né? Então você vê muitas pessoas profissionais recém-formadas, entendendo que a cabeça empreendedora já precisa começar a funcionar a partir dali. Sim. Porque há um tempo atrás, a gente era ensinado, você vai fazer faculdade, você vai trabalhar em algum lugar. Perfeito. Né? A empresa que eu trabalhava e que eu vim a convite aqui para Salvador, aqui para Camaçari, o histórico era de 30 anos de empresa, 40 anos de empresa. Eu tinha familiar na empresa. Então, a gente olhava e falava: quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu quero estar nessa empresa, quero fazer 40 anos lá. E a gente achava que aquilo seria o auge da nossa capacidade técnica.
E hoje eu consigo abraçar outras empresas e eu falo, meu Deus, olha como meu conhecimento transforma. Aham. Não é? Então, hoje existe um movimento, acho que acesso à informação que as redes Sim. sociais e a internet traz, né? Essa virada de chave de mentalidade que está acontecendo hoje. As gerações, né? A nossa geração é uma geração diferente dessa Total. atual, né? Só dessa geração Então, Z. É uma cabeça completamente diferente, Total. né? Que todo mundo hoje fala que ninguém quer mais ser CLT, né? Pois é, eu fui CLT em mais de uma empresa e mais de um segmento, e até hoje eu me surpreendo, que às vezes você conhece uma empresa que faz, sei lá, a empresa só trabalha por aqui, né? A gente tá aqui no estúdio, tem um estúdio que o pessoal, né, só recebe e tal, para podcast. Aí você vai descobrir, gente, existe empresa para isso? Existe empresa para coisas que você nem imagina, e às vezes é um item só, né? E aí, hoje em dia, eu brinco com o pessoal e falo assim: na hora que eu parar de ter restaurante, eu vou abrir uma loja de roupa. De roupa na internet. Não que não tem problema, mas tá lá, mas né? tá lá, distante. Porque desafio no final tem todos, né? Em todo lugar. Todos. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? A disponibilidade, a parceria desse tempo que a gente tá juntos aí dentro da empresa. E mais do que isso, que a gente vai criando vínculo, né? Aí uma sabe da vida da outra, uma, né, tá presente. Mulher ali. faladeira. A gente gosta, né? De sentar pra conversar. Mas pra encerrar, eu queria que vocês deixassem, eu brinquei da dica prática, mas para as mulheres que estão nos assistindo, né, que estão passando por diferentes momentos também dentro da sua empresa, eu queria que vocês deixassem uma mensagem especial, né, inspiradora aqui para a gente encerrar com aquela chamada de corte do Instagram. A mensagem que vocês deixam para essas empresárias que estão nos assistindo. Quer começar aqui? Tá. Vamos pensar em algo, né? Pode ser um conselho. Algo. Eu tô pensando refletir um pouquinho do meu núcleo, né? Meu núcleo hoje social, né? E talvez se eu for pensar nas mulheres que compõem esse núcleo, né? Obviamente que é um recorte, né? De uma sociedade. Mas se eu fosse dar uma mensagem para essas mulheres, né? Que são mães, que são empreendedoras, eu ia falar: cuide da sua saúde mental. Eu acho que nesse momento atual, de mulher, mãe, empreendedora, que tem desejos, que é casada ou que não é, eu acho que a saúde mental hoje é algo que precisa ser cuidado em qualquer que seja a esfera de atuação. Porque senão a gente não consegue dar conta de tantas coisas, né, que a gente abraça. Com certeza. Acho que é isso. Foi. Mas e no final é isso mesmo, verdade, né? A história da linha tênue é real. Eu já peguei pra mim, ó. Porque às vezes a gente tá ali tentando dar conta e a gente tem muito disso, né? Ah, tá bom, deixa que eu faço. Ah, tá bom, deixa que eu faço. E quando você olha, você fala, meu Deus, como é que eu faço tudo isso, né? Exatamente. Vou pegar pra mim, viu? Que eu sei. Depois a gente conversa. Vou marcar uma consulta com nutricionista. É nutri ou é terapeuta? Dá pra juntar as duas coisas? Dá. Mas eu sou nutricionista e terapeuta alimentar. Tem alguma então coisa dá. aí, comportamento, sabe? Aguarda aí uma nova chefe de cozinha. Se vocês me virem mais centrada, tranquila. Mais magra, mais pensativa, a culpa é dela. E você, Nara, qual o conselho que você daria? Maria, você puxou, né, já minha dica, que serve muito, que é essa coisa de não desistir, né, de acreditar. E para aumentar, né, a credibilidade nisso, recentemente aconteceu uma situação assim comigo que do tipo do seguinte: eu virei para uma pessoa e falei, por que não tenta? Vamos tentar? Porque assim, é muito fácil você ter algo para alcançar, né? E dizer assim, não vou tentar não, e não vai dar certo, né? Com frases assim, vou marcar com frases assim. E eu sempre tentei. É aquela máxima assim, ó, o não eu já tenho. E eu digo para os meus amigos que assim, ó, eu tenho uma virtude que para mim nem é defeito, eu sou pidona. Eu peço.
né? Não tô roubando, não tô matando, não tô pedindo. Se não for poder, eu vou super entender. Agora, vai que pode, né? E assim, vai que pode, vai que pode. O não a gente já tem, né? O não já tem, gente. Então, assim, tem que tentar sim, não tem que ter vergonha. Não é? Eu não tenho vergonha de pedir, eu não tenho vergonha de ser fraca, eu não tenho vergonha de ser menos, né? O importante é a gente tentar, porque se for uma negativa, fica como aprendizado, né? E se for um positivo, uau, aí você comemora e realiza. E é assim que eu tenho feito, e é assim que eu tenho, inclusive, chegado, e você sabe disso, em várias realizações que dantes pareciam impossíveis. Então, o meu conselho, mulheres, é esse. Tentem. E não acreditem naquela pessoa que diz assim, não vai dar certo, não tenta não. Para quê? Tenta sim. Porque do nada, você tira alguma coisa disso, né? E, quiçá, tira o êxito, né? Sim. E é isso que eu tenho aprendido, inclusive. Obrigada pela fala das duas, né? Porque empreender é sobre troca, é sobre essa construção de relacionamento, né? É sentar nas mesas certas, discutir sobre os temas certos. E eu tenho certeza que dessa conversa despretensiosa a gente já sai, né? Com a cabeça um pouquinho diferente do que a gente entrou. Com certeza, já sentamos no divã. Obrigada a você pela presença. E para você que nos assistiu até aqui, eu convido a seguir o de Janela _ Gastronomia. Isso, chefe Nara Amaral, Casa de Nara com Z, Casa de Nara com I, que tá nascendo aí também. E que eu deixar o arroba pra gente. É de Creus Oliveira, o arroba. Segue a gente lá no Instagram, @Pereira Marília, @Firmare Gestão. E esse é o primeiro de muitos episódios que nós teremos aqui no canal. Então fica com a gente, se inscreva, a joinha, ativa o sininho. Dá seu like. Obrigado por permanecerem aqui com a gente até agora. Obrigada, empresária.